Muito bem. Essa semana eu percebi o quanto Deus, a gente fala, essa expressão ela é até meio estranha, né? Tem me incomodado, né? Como se Deus incomodasse a gente, né? Mas é comum a gente usar essa expressão. Como Deus tem me alertado, me chamado a atenção para esse tema da igreja. A igreja. E eu me lembrei de algo que um amigo pastor me falou a respeito do plano que o inimigo tem para a igreja. A gente percebe um padrão na Bíblia, né, de que a tentativa que ele fez com Moisés, na geração de Moisés e depois a geração de Jesus, a tentativa de eliminar toda a esperança, toda a promessa de surgimento da igreja, dessa reunião de santos, por perto dos 2 anos de idade. Foi assim com Moisés, quando o faraó determinou que as crianças fossem jogadas no Nilo. Depois com Jesus, né, quando Herodes o Grande também determina isso, com medo desse levante messiânico. Mas o ponto é que existe parece um padrão, um modelo nesses primeiros anos de vida. E coincidentemente ou não, nós vivemos esse momento na nossa vida. Um momento talvez crítico, onde nós precisamos estarmos mais ainda do que nunca atentos e imbuídos de um propósito de oração. Então eu clamo para você que crê nessa visão de igreja como B-Church, você que entendeu, que conheceu, e nós vamos falar um pouco sobre isso, esse segredo, que você possa estar intercedendo por isso, que você possa estar depositando a tua oração, a tua convicção de quem crê na visão da B-Church. Não de uma bandeira de igreja, mas de uma igreja como noiva. De uma igreja que participa do reino, que pretende agir em conformidade com a visão de reino. Mas nós precisamos orar. Uma igreja que ora, uma igreja que se propõe a batalhar a nível espiritual também. Amém? Posso contar com as orações de vocês? E é exatamente esse o ponto, porque quanto mais a gente lê a Bíblia, né, tantas vezes que já tive a oportunidade de ler a Bíblia, passagens, oportunidade de estudá-la mais profundamente, oportunidade de conversar com grandes homens de Deus, pessoas mestres da palavra, que conhecem profundamente. Quanto mais a gente se envolve com tudo isso, mais percebemos o enfoque, mais percebemos o valor que Deus colocou sobre a igreja. O quanto Deus depositou sobre a igreja. Nós começamos a entender mais profundamente a responsabilidade, o peso dessa palavra. Não no sentido ruim, um fardo leve, um jugo suave, mas existe sim um peso de responsabilidade sobre nós como igreja. Mas para que a gente possa compreender melhor essa responsabilidade, nós precisamos primeiramente entender quem somos como igreja. Nós precisamos entender como Deus concebeu isso, os porquês, para que nós possamos talvez despertarmos mais para essa responsabilidade. E eu quero começar falando exatamente sobre o que está em Lucas, no capítulo 17. Ali diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E eu tive o cuidado de pesquisar especificamente essa palavra, dentro. E aí já começa toda uma, entre aspas, confusão teológica, doutrinária sobre essa questão, né? Do que seria, onde estaria, dentro, entre, em meio, sobre, enfim, um conflito de preposições aí.
Mas a gente vai destrinchando essas coisas e uma coisa nós temos que concordar aqui. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a natureza do reino de Deus, ela é absolutamente espiritual. Amém? E ela é uma realidade interna. Ela é uma realidade que não é deste mundo. A igreja, por outro lado, já é um organismo vivo. É um organismo tangível. A natureza da igreja, ela é em si física. E ela é composta por elementos naturais. Nós mesmos. O reino de Deus diz respeito a Ele mesmo, óbvio. A pessoa da Trindade, na verdade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse sentido, além de espiritual, obviamente Ele é eterno. Sempre existiu e sempre existirá. A igreja, por sua vez, nasceu com Jesus Cristo, lá na cruz. E ela vai funcionar como um instrumento de Deus, exatamente para a expansão deste reino espiritual aqui na terra. Agora, é interessante que, mesmo que as duas, sendo de naturezas distintas, na verdade, opostas, né? Espiritual e física, elas sejam, de alguma forma, absolutamente interligadas. Elas sejam, de alguma forma, totalmente conectadas, que até certo ponto elas são absolutamente indissociáveis. Mas por que até certo ponto? Isso significa que, em determinado momento, ela pode se desfazer. Elas são uma coisa só. O reino, a igreja, muitas vezes se confundem, inclusive, nos seus conceitos. Mas já vimos que são de naturezas distintas, mas ao mesmo tempo elas se combinam tão bem. Só que até certo ponto, a partir disso elas têm sim uma possibilidade de se desconectar. Por quê? Porque no caso, a igreja foi concebida a partir do conceito de reino. O reino sempre existiu, o reino é eterno, sempre existirá, jamais passará. Mas a igreja, ela nasceu a partir desse conceito. Ela foi concebida a partir de um conceito de reino pré-existente. Mas quando essa característica, essa visão, esse entendimento de reino, de uma coisa só, única, de um propósito único, maior, absoluto, não relativo, quando esse conceito que as une deixa de existir, na verdade, ambas perdem a sua essência natural, a essência elementar. E aí passa a se tornar um mero conceito teológico. Reino e igreja. Quando a igreja deixa de agir num sentido de reino, melhor dizendo, quando a igreja deixa de participar de uma visão única de reino, ela se dissocia automaticamente do reino. E ela passa a fazer parte de um conceito só, um conceito teológico. Quando ela deixa de viver o seu conceito elementar, a sua essência. Nós falamos que o reino foi gerado na eternidade. O reino sempre existiu. É algo muito além, não é verdade, para nós concebermos e tentarmos explicar. Diz respeito à grandeza de Deus. Sempre existiu. Ponto. Ficamos por aqui. A igreja, por outro lado, como já falamos, foi gerada a partir desse conceito de reino de Deus, mas ela foi gerada em Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo. Eu quero dizer que a igreja estava dentro de Jesus. Jesus efetivamente a carregava dentro de si o tempo todo. E ele, de certa forma, uma analogia ao que é natural e físico, deu a luz a essa igreja. Exatamente quando ele foi pregado naquela cruz. Agora, como assim dar luz? Me permita desenvolver esse raciocínio com vocês.
e para algumas pessoas a gente já conversou sobre isso, e esse é um conceito muito profundo, que vai nos levar a entender algo muito grande e de forma muito impactante, eu creio. Quando Jesus foi, todos sabemos, transpassado pelaquela lança daquele centurião, lá na cruz, lá em João 19:34, diz que lhe saiu água e sangue. Quando a mulher dá à luz através do parto, né, o método, o modo natural de conceber, dar à luz a uma criança, quando a bolsa amniótica se rompe, verte água. Quando o cordão umbilical é cortado, verte sangue. Portanto, esses dois elementos, sangue e água, água e sangue, eles remetem, eles dizem respeito, sim, ao nascimento. É muito estranho que quando você fura uma pessoa na cruz, vá sair sangue e água. Não é algo natural. E é algo que foi anotado na Bíblia. Lembra que falamos que tudo que está na Bíblia existe uma razão, não é meramente uma descrição. Existe um fundamento para isso. O autor se preocupou em dizer que esses dois elementos, provavelmente de maneira distinta, verteram do corpo de Cristo. Aqui, de uma maneira simbólica, um simbolismo, ele é retratado o nascimento da igreja, que estava dentro de Jesus Cristo. Amém? Nós conseguimos, inclusive, entender que a criação, a geração de Eva, lá em Gênesis, foi profética nesse sentido. Nós sabemos através da carta de Romanos que Adão foi um tipo de Cristo, não é verdade? Ele prefigurava Cristo. Adão prefigurava a figura de Cristo. Então nós temos sim que olhar para ele, lá no Velho Testamento, e retirar algumas coisas, e perceber algumas analogias, algumas simbologias acontecendo. Uma tipologia, na verdade. Em Gênesis 2:25 diz que não se encontrava uma auxiliadora idônea para Adão. E que, portanto, ela deveria ser gerada a partir dele mesmo, que fora criado à imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, como não se encontrava uma auxiliadora idônea para ele, uma auxiliadora capaz de cumprir com todos os requisitos, Deus, de maneira profética, a retira de dentro e exatamente nós falamos costela, mas a palavra em hebraico diz ao lado, que é a topografia, que é exatamente a região anatômica das costelas. Mas é onde diz o quê? Diz respeito a exatamente onde Jesus foi transpassado. Nós sabemos que a mulher foi gerada a partir dele, né? Então, nós podemos conceber que ele sempre carregou-a consigo mesmo. Essa palavra para auxiliadora idônea é uma palavra em hebraico que é um termo, na verdade, que remete a uma ideia de adequação, de alguém que serve para um determinado propósito, de alguém que é idealizado, concebido, criado, preparado, e que preenche todos os requisitos para cumprir uma função, uma determinada função, um determinado cargo. E eu creio que Moisés, quando escreveu isso, Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, que obviamente ele mesmo não viveu nesse tempo, ele está narrando aqui mais do que o momento da criação da mulher como parte da humanidade em si. Ele está narrando algo profético. Moisés está falando a respeito exatamente do que irá acontecer lá na cruz. Moisés está chamando a atenção para uma figura profética de Adão e Eva. Ele narra, na verdade, a geração da igreja e a sua relação com o próprio Jesus mais tarde.
o papel da igreja como uma auxiliadora idônea, como alguém absolutamente capacitado, alguém que preenche todos os requisitos. Assim como Adão precisaria de alguém absolutamente capacitado, e que só poderia vir a partir dele mesmo, porque ele era a imagem e semelhança de Deus, Jesus conceberia algo, a igreja, um órgão, um organismo absolutamente preparado, concebido, que veio dele mesmo, que carregava em si todos os atributos dele, era o DNA dele, puro. Amém? Então, a mulher gerada a partir de Adão fala profeticamente de uma auxiliadora que foi capacitada para atuar em sinergia com o próprio Jesus. A igreja, portanto, vai ser comparada a essa mulher, uma auxiliadora, para atuar em sinergia com ele, com Jesus, porque veio dele, conhece ele, tem ele dentro de si, um tem ao outro, amém? Logo na sequência da criação de Eva, as palavras de Adão são ainda mais extremamente proféticas, quando ele declara: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora eu pergunto, como haveria Adão falar a respeito de conceitos que envolviam pai e mãe, se nem ele mesmo tinha tido uma família, para ele poder usar essa analogia, essa referência? Como que Adão vai falar de conceitos que não existem naquele momento para ele, não é uma realidade para ele? Para quem ele está falando isso? Adão está profetizando. Adão está abrindo sua boca como um profeta. E nós precisamos recorrer, de certa forma, à hermenêutica, porque a gente tem que analisar exatamente essa conjunção. Por isso. Por isso. Porque essa conjunção, ela também pode ser traduzida de outra maneira, que vai trazer um pouquinho mais de luz a isso. A compreensão desse contexto que eu estou tentando trazer aqui, que eu estou buscando trazer aqui. Essa conjunção, ela pode ser lida também dessa maneira, dessa forma, assim, não só por isso. Então, se eu leio assim, então dessa maneira, assim será. Assim será. Adão está profetizando sobre o quê? A vinda de Jesus Cristo, que vai deixar o seu lar, a sua família lá no céu, se unir à sua esposa, à sua noiva, aqui na terra, e serão como uma só carne, porque de fato dele ela veio, nós viemos. Onde a igreja é a esposa, a noiva de Jesus. E agora eu tenho que trazer rapidamente esse sentido, que é uma analogia frequente, usada na Bíblia, e pelo próprio Jesus Cristo, que é também repetida por todos os autores, várias vezes, que é o de comparar a igreja com uma noiva. Adão fala disso lá, que ele vai se unir à sua esposa, que ele vai se unir à sua noiva, à sua mulher. Ele está falando da concepção da igreja. Ele está dizendo, assim como aconteceu comigo, assim como Eva saiu de mim, assim acontecerá. Jesus deixará o céu, a sua família, e vai conceber a sua noiva. E eles serão como uma só carne, porque assim foi comigo, assim será mais tarde. E nós sabemos que a noiva é exatamente a igreja. Em João, no capítulo 3, 27, nós temos que alguns discípulos perguntaram a João, isso é apenas um exemplo para ilustrar, perguntaram a João Batista se ele era o noivo, porque esse era um conceito conhecido já, era algo já, era uma analogia já conhecida do povo judeu, pelas escrituras.
E ele disse exatamente o quê? A resposta dele? O noivo é o que tem a noiva. Amém? João Batista fala que o noivo não é ele, porque ele não tem a noiva. O noivo é o que tem a noiva. Mas quem é a noiva se nem existia a igreja ainda? Mas Jesus já a carregava. Jesus já tinha dentro dele a noiva. Ele a tinha desde sempre. O que tem a noiva, João Batista quer dizer, é que é o verdadeiro noivo. E todo o mistério da igreja estava prestes a ser revelado logo mais, dali a alguns anos, em Cristo Jesus. O que literalmente, não de uma maneira simbólica, mas literalmente tinha a noiva em si. Quando nós lemos lá em Efésio, vamos continuar nesse raciocínio. Quando lemos lá em Efésio, aliás, a carta de Efésios é uma carta, é uma epístola, que retrata exatamente essa doutrina, nos seus 5 capítulos, a doutrina da igreja em relação a Jesus Cristo. Quando você lê a carta de Efésios, com essa visão em mente, com esse conceito em mente, vocês vão conseguir extrair muito mais do que Paulo está dizendo e escrevendo à igreja de Éfeso. Paulo está exatamente embasando a doutrina da igreja em Cristo Jesus. A relação da igreja em Cristo Jesus. Todo esse conceito teológico que nos é apresentado mais tarde, vem basicamente daqui. E ali nós lemos uma das questões que realmente vai abrir, eu acho que é a chave final, talvez. E eu acho muito interessante ler a Bíblia com essas chaves na mão. Eu tenho esse conceito, é uma simbologia que eu uso, né, de chaves que vão abrindo certas portas que não abriam. Estamos tendo agora, nesse primeiro semestre, alguns, né, aqui do Louvor, tiveram a oportunidade de fazer o curso de teologia do PBC, do Portland Bible College, que é o curso que nos formamos, eu e a Débora. E ali nós conseguimos aprender a identificar essas chaves, algumas dessas chaves ainda, que exatamente abrem, destravam conhecimentos. Quando lemos determinadas coisas, determinadas passagens, determinados momentos, e usamos essas chaves, linguísticas, culturais, né, nós começamos a entender de uma maneira melhor. Não que o que entendemos é errado desde já, mas se queremos compreender mais profundamente, nós precisamos ter essas chaves em mãos. Porque isso nos dá uma visão mais ampla, mais profunda. E aqui, o que Paulo está falando, lá no capítulo 5 de Efésios, do versículo 31 em diante, é exatamente o que Adão fala lá atrás. Então, quando algo é repetido, precisa ser atentado. Essas palavras foram as palavras que Adão proferiu, profeticamente. E Paulo está se referindo a elas. Paulo está dizendo assim, eis porquê. Olha só, eis porquê. Ele está prestes a dizer o porquê. O homem deixará a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Paulo está prestes a desvendar isso. Ele está usando, isso aqui não é dele, não é uma frase dele, como alguns inclusive se referem a isso. Paulo está simplesmente repetindo o que Adão falou. E Paulo está dizendo, grande, profundo, incrível. Por quê? Porque ele traz à luz algo fantástico. É este mistério. Mas eu quero dizer para vocês que isso se refere a Cristo e a igreja. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Eu estou querendo dizer que o que Adão falou lá atrás, no início das coisas, tem a ver com Cristo e a igreja. É isso que Efésios 5:31 está falando. E Paulo usa a palavra mistério.
Paulo aqui está, na verdade, interpretando a profecia por trás da palavra. Sabe quando alguém profeticamente fala alguma coisa e não tem um sentido durante muito tempo? Essa passagem, inclusive, é usada muitas vezes para quê? Ministrar encontro de casais. Dizendo que o homem precisa ser uma só carne com a mulher. Mas Paulo não está falando de casamento aqui necessariamente, nesse momento. Paulo fala, inclusive, eu me refiro a Cristo e à igreja. É claro que nós temos todo um modelo de casamento baseado no casamento de Cristo e a sua noiva. É claro que existe uma analogia, e Paulo usa isso também. Mas especificamente nesse momento, nós não estamos dizendo que nós temos que ser uma só carne com a minha esposa, que eu tenho que deixar minha família, que é inclusive uma alusão a dizer, você não pode morar com seus pais. Nós muitas vezes usamos isso, não de uma maneira errada, porque não é errado falar isso, mas nós estamos sendo superficiais do que Paulo está querendo dizer. Paulo, na verdade, está interpretando a profecia de Adão. E ele usa essa palavra do grego, musterion. E essa palavra, ela foi, na verdade, transliterada, não foi traduzida, ela foi transliterada do grego, e ela foi transliterada como mystery, para o inglês, e depois para nós como mistério. Mas ela não traz consigo, na verdade, na sua transliteração, todo o seu contexto. Porque não encontrou uma tradução exata para isso, na nossa língua. Que significa o quê? Essa palavra, ela significa que algo está escondido, algo que não está revelado, e algo principalmente que não seja óbvio o entendimento. É quando algo acontece, mas aparentemente não faz sentido. É o que Adão falou lá atrás. Por gerações e gerações, milênios, isso ficou sem um sentido óbvio para o entendimento. E aí, as coisas podem ser mal interpretadas, ou superficialmente interpretadas. Na verdade, pior ainda, ele trouxe consigo, na transliteração, um conceito de algo misterioso, não é verdade? De algo, portanto, que não poderia ser compreendido e ponto. Então, Paulo fala, grande esse mistério, ponto. O mistério é algo que, não cabe a nós entendermos. Esse conceito na nossa língua de mistério diz isso. Porém, o conceito original da palavra musterion diz respeito a um segredo que já é conhecido por alguns, mas não por outros, porém, em determinado momento, ele é revelado para esses que não sabiam até então. Ficou claro? Essa palavra traz consigo algo conhecido por alguns poucos, mas que ainda não foi revelado. Até certo momento, até determinado momento, existe um momento crítico, onde todos ficam sabendo. Sabe, muitos conhecem aqui a história do dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Foi um plano ultra secreto, um mistério. Alguns sabiam, a cúpula sabia, mas não se podia abrir isso ainda, porque isso poderia, inclusive, comprometer o sucesso, o êxito do plano todo. Então, até determinado momento, as pessoas fizeram, os soldados foram convocados, eles participaram de toda essa trama, mas eles não sabiam exatamente o que estava para acontecer. Eles não entenderam todo o mistério, até o momento exato. Provavelmente, a poucas horas do desembarque, quando já não havia mais condições, eles estavam ali prestes, embarcados já na missão, até certo ponto suicida, para esse primeiro esquadrão, esse primeiro pelotão, mas eles estavam ali. E aí lhes foi revelado. Eles não chegaram a cumprir sua missão sem entender. Quando eles efetivamente cumpriram a sua missão,
de desembarcar e conquistar aquele pedaço, sobrepujando o exército inimigo, eles já sabiam o que ia acontecer, mas eles souberam somente na hora exata. E esse conceito era muito comum, usado pelos romanos no jargão militar, inclusive. Quando havia um plano de conquista, mas o exército todo não sabia. É como uma festa surpresa. Alguns sabem, mas outros só vão saber na hora certa. Eu, por exemplo, nunca me contem que você vai fazer uma festa surpresa para alguém, porque eu tenho uma tendência a estragar. Eu não posso saber do mistério antes da hora. Eu tenho que saber na hora. Eles estavam organizando uma festa surpresa esses tempos atrás, para um amigo nosso, e todo mundo cochichando, daí falaram, amanhã, às 8 horas lá na casa, né? A esposa dele me falou, beleza, pode deixar, tal. E eu, na hora de ir embora, falei assim, então tá, amigo, até amanhã às 8. E o cara, por quê? O que tem amanhã? Eu não sei o que tem amanhã. Pronto, estraguei a festa do cara. Acabei com tudo. Então, o mistério precisa ser revelado no momento certo. Amém? Tranquilo até aqui? Lá em Colossenses, a gente lê assim. Olha, vamos ler agora com outros olhos. Vamos ler agora com outro entendimento. A palavra é a mesma, foi traduzida, transliterada da mesma forma. Diz aqui, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou. A quem? A igreja, aos seus santos. Que mistério é esse? A morte e a criação da igreja. O que aconteceu na cruz foi, além da possibilidade da expiação dos nossos pecados, foi nos dado, a gente foi concebido, a partir dessa expiação, fazer parte, se tornar efetivamente, fomos criados naturalmente, vertendo água e sangue de Jesus Cristo, como igreja, um organismo vivo, parte dele. E até então isso estava oculto, ninguém sabia, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque senão algum bocudo teria contado. Adão falou sobre isso, provavelmente sem saber. Quando ele abriu os olhos, ele profetizou. Mas agora foi o quê? Do inglês, essa palavra eu até deixei entre aspas, disclosed. Foi revelado. Sabe algo que está encoberto, assim, quando você vai inaugurar uma estátua, um busto, e ele está coberto. Está pronto já. Já está pronto. Alguns sabem o que tem ali. Os que fizeram, o artista, os que encomendaram. Mas a grande maioria não sabe, até o momento em que ela é tirado o véu. Quando é tirado o véu, quando o véu se rasgou, brum, pronto, foi revelado. Se consumou, está consumado, aconteceu. Pronto, o plano agora é conhecido por todos. Amém? Outra passagem lá em Efésios, de novo, fala aqui, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o quê? O segredo. Desculpe, eu voltei aqui, o segredo que estiver oculto. Vamos ler assim. O segredo que estiver oculto. O que não estava revelado dos séculos, lá atrás, do que aconteceu com Eva e Adão e Eva, agora, todavia, foi revelado. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o segredo. Paulo também não sabia até então. Tanto que essa palavra, musterion, ela foi escrita 27 vezes no Novo Testamento. Paulo, somente Paulo, a usa 21 das vezes. Paulo é o grande conhecedor, é o proclamador, é o que realmente interpreta e torna conhecido o segredo para todos nós. Paulo é o que, através dessa, ele fala, segundo uma revelação, eu entendi o segredo, me foi contado, eu entendi o que aconteceu na cruz. Porque agora, quando ledes, olha aqui, agora quando você lê, você pode compreender o meu discernimento do segredo de Cristo,
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer a seus filhos. Não foi permitido. Mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos, pelo Espírito Santo e pelos profetas, pelo Espírito. Amém? Então, quando eu leio isso, eu começo a entender que Deus havia guardado segredo sobre sua igreja, sobre a concepção da igreja, como efetivamente seria. Não era simplesmente uma reunião de pessoas, não é simplesmente um ajunte de pessoas que creem, mas é algo vivo que contém o DNA, a plenitude de Jesus Cristo. É algo muito maior. É algo que envolve uma só carne com Jesus Cristo. Esse somos nós. Esse organismo somos nós. E pensando um pouco disso, eu posso dizer que provavelmente Satanás preferiria ter deixado Jesus Cristo vivo. Porque se ele tivesse feito isso e trabalhado contra e não a favor, e aí mostra que ele não sabia também, que ele não é conhecedor de todas as coisas. Se ele não tivesse feito isso, ele teria atrapalhado, se isso é possível, o plano de Deus. Porque agora ele vai ter que lidar com a igreja, amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Ele sabe que agora ele tem que lidar com um organismo que tem a plenitude de Cristo em si. Um organismo que tem autoridade, vezes muito, em si. Hoje ele sabe que ele tem que lidar com algo poderoso, a igreja. Porque nós somos parte de Jesus Cristo, amém? E talvez se ele soubesse, quem sabe? Nós sabemos então que a igreja era um plano de Deus, desde o princípio, desde antes da criação. O próprio Adão foi, como vimos, inspirado pelo Espírito a falar sobre isso. E nós fomos gerados pelo amor dele por nós. Porque ele deu nada menos do que a sua vida para que fôssemos gerados. Sabe quando uma mãe dá à luz ao filho e morre no parto? Mesmo sabendo que ia morrer, ela escolhe morrer para que o seu filho viva? Só que ele escolheu morrer por filhos que ainda nem eram filhos. Muitos de nós éramos inclusive haters. Me, myself. Falando baboseiras e asneiras a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da Bíblia. Fiz coisas, nós falamos, né? Que até o diabo duvida. Fui um dos que mais zombaram da palavra de Deus. Zombar. E de uma maneira, escapou a palavra agora, mas de uma maneira inteligente da parte de Deus. Aquele que zombou, hoje a ensina. Hoje a prega, a engrandece, a reconhece. Ironia, essa é a palavra. É uma ironia. Nós somos carne da sua carne. Somos uma só carne com Jesus Cristo. Isso diz alguma coisa para você? Isso fala com você? Porque para mim, significa muito, mas muito mesmo, saber que eu faço parte de um organismo vivo, que veio de Jesus. É como se eu tivesse o sangue dele nas minhas veias. É como se eu tivesse
sabe, os caracteres dele. Sabe um filho, alguém falou essa semana, né? Acho que era com o Fernando que estava comigo. E ele, não via o Fernando fazia algum tempo. Ele falou assim, nossa, teu xerox. Sabe quando você olha para um filho e fala, esse é filho do fulano. Olhar para mim e dizer assim, esse é filho, esse teu DNA de Cristo, amém? Isso diz muito para mim. Fazer parte disso, eu tenho o sangue, eu tenho sangue azul, amém? Eu tenho o sangue de Cristo comigo, nas minhas veias. Sabe por quê? Porque Ele deu a luz para mim. Eu nasci dEle. Eu vim, e Ele morreu. Ele aceitou morrer para que eu pudesse viver. Ele aceitou ir para a maternidade, naquela cruz, e morrer para que eu pudesse nascer. Você e eu. Isso fala muito. Porque isso exerce para mim, diz para mim, aponta um padrão de relacionamento dele comigo. E obviamente, como todo relacionamento, ele é o quê? Uma via de dupla mão. Sabe? Sabendo de tudo isso, como não vamos amá-lo? Como não vamos honrá-lo? Como não vamos auxiliá-lo? Sendo submisso, cooperando com o cabeça desse organismo. Trabalhando em conformidade, em sinergia com ele. Trabalhando em sintonia com aquele que é tudo. E é assim que a igreja precisa se apresentar. Dessa maneira. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa, separada, à parte, sem defeito. E quando eu falo uma igreja separada, nós temos que abrir um parênteses aqui. Porque nós temos um conceito muito radical, talvez, muito legalista nessa questão. Porque a igreja, mesmo sendo diferente, separada, apartada, ela precisa ainda assim ser atraente para as pessoas que estão em volta. Nós precisamos sermos atraentes. E essa diferença, ela sim tem que ser clara, ela tem que ser evidente, a ponto de nos distinguir, a ponto de sermos destacados. Mas não pela nossa dissociação física, necessariamente. Entende o que eu quero dizer? Um grupo aqui e um grupo ali. Esses são os santos, esse é o mundo. E que Deus tenha misericórdia deles, sigamos nós os santos rumos à salvação. Em meio ao mundo, junto, nós precisamos ainda assim ser destacados. A nossa natureza tem que ser evidente, mas ao mesmo tempo ela tem que ser o quê? Atraente. Ela tem que chamar a atenção. Porque o crescimento orgânico da igreja é um fenômeno de propagação do reino. E é exatamente para isso que a igreja foi chamada. Lembra que falamos no início? A igreja foi concebida, melhor dizendo. Porque quando o reino e a igreja a partir do reino. Então nós trabalhamos no reino, pelo reino e com o reino. E esse crescimento significa o quê? A propagação do reino. Então o crescimento da igreja nada mais é do que o reflexo da propagação, do crescimento, do domínio do rei e o seu reinado aqui na terra. E esse crescimento, tanto quantitativo, mas especialmente qualitativo, ele tem que acontecer de maneira espontânea. Na medida que nós simplesmente vivemos determinados princípios e nós adotamos valores escalonados de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. Então, para nos distinguirmos,
nós temos que fazer isso. Vivermos esses princípios. Quais sejam os que estão na Bíblia. O manual deixado por Deus para a sua igreja. A igreja de Atos, por exemplo, ela vivia isso. Ela chamava a atenção das pessoas. Nós lemos disso tantas vezes. A igreja de Atos vivia princípios, valores, relacionamentos que eram atrativos. A Bíblia diz que chamava a atenção das pessoas de fora. E é isso que as pessoas precisam olhar para a igreja. Uma igreja que chama a atenção pelo seu modus operandi, pela maneira como ela vive. Ela olha para mim e ela fala, isso é interessante. Ela entende o mistério por trás disso, o segredo. A mulher samaritana encontrou Jesus naquele poço um dia. E naquela conversa, aquela mulher compreendeu o segredo por trás daquele discurso a respeito de água, a respeito de uma fonte, me dava de beber, toda uma conversa que poderia passar batida, digamos assim. Mas aquela mulher compreendeu que havia um segredo por trás daquilo, a respeito de uma fonte que mata a sede de uma vez por todas, de uma fonte inesgotável. Sabe, ela entendeu o segredo por trás daquele homem que desvendou o seu coração, trazendo revelação acerca dos seus 5 maridos, dizendo que nenhum deles a havia tratado com amor, com dignidade, com respeito, mas que ele era o marido perfeito, o noivo. O noivo. A mulher samaritana é a figura da igreja. Ela entendeu, ela pegou, captei a vossa mensagem, glorioso mestre, em homenagem a Rolando Lero. E ela faz o quê? Ela corre e propaga esse mistério, esse segredo. Paulo teve revelação sobre isso, e fez o quê? Abriu, revelou, trouxe luz a nós santos esse segredo. Essa mulher, a igreja entendeu isso. Ela corre e ela conta a respeito de todos, a respeito para todos, a respeito da verdade por trás de Jesus. A ação evangelística da igreja, que reconhece Jesus como seu noivo, como seu marido, ela precisa ser assim, natural e eficaz. A mulher foi lá e converteu uma cidade inteira, porque ela simplesmente entendeu isso. A ficha caiu. A ficha caiu. Queridos, Jesus dizia, quem tem ouvidos, que ouça. Se por alguma razão a gente não está sendo capaz de ver, pela escuridão dos fatos, pela escuridão das circunstâncias do momento, pelo menos estejamos atentos para ouvir a sua voz. Para ouvir a sua voz, nos chamando pelo nome, noiva amada. Noiva amada. Não somos nós mais que vivemos, amém? Porque Cristo é que vive em nós. Nós somos uma só carne. Nós somos como um. E toda a plenitude dele está em nós, enquanto igreja. Nós somos sua noiva. Nós somos a sua igreja. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe profundamente com esse conhecimento. Nós somos muito mais do que membros de uma denominação, seja ela qual for. Nós somos a noiva. Você é a noiva. As bodas já estão
agendada. A festa já está marcada. Ela tem dia, hora. O noivo está prestes a vir. O noivo anseia por esse momento. Ele espera encontrar sua noiva, linda, pura, disposta, sem qualquer mancha, sem qualquer sujeira. Ele quer encontrar eu e você. Eu queria que vocês pudessem pensar a respeito disso essa semana. Eu espero que o Espírito Santo incomode vocês a respeito da responsabilidade e do papel que nós temos como igreja, como noiva, relacionamento e também, especialmente, como fomos concebidos. Não uma mera reunião de pessoas que creem, mas um organismo vivo, que tem o DNA de Cristo em si. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente, cada vez mais, e que o entendimento, o discernimento a respeito da nossa identidade como igreja possa ser cada vez mais claro para cada um de nós, porque é isso que vai garantir a saúde da noiva. Amém? Até domingo que vem, Deus abençoe vocês. Olá, obrigado por assistir ao nosso canal. Não deixe de se inscrever e compartilhar, para que possamos atingir ainda mais pessoas com a palavra de Deus e engrandecer ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda semana, um novo vídeo para abençoar a sua vida, aqui na Big Church. Vem ser igreja com a gente.